Era 15 de março de 2021, quando Maria Aparecida recebeu a ligação que mudaria para sempre a vida de sua família. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e quase inaudível sussurrava palavras que ela jamais esqueceria. Mãe, eu não posso mais voltar para casa. Rodrigo Santos, de 32 anos, havia desaparecido 3 meses antes de sua residência em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalhava como motorista de caminhão, fazendo entregas regulares entre as cidades da região centro-oeste. Na última vez que foi visto, dirigia-se para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, carregando uma carga de eletrônicos que nunca chegou ao destino. Se você está acompanhando este relato, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. A ligação que Maria recebeu naquela manhã de março trouxe não apenas o alívio de saber que seu filho estava vivo, mas também o início de uma investigação que revelaria conexões profundas entre o desaparecimento de Rodrigo e uma rede criminosa que se estendia por 3 países. O rapaz conseguira escapar de seus captores e se encontrava escondido em uma pequena cidade no interior do Paraguai. Mas suas palavras carregavam um terror que ia muito além do medo pessoal. Eles sabem onde vocês moram, mãe. Sabem tudo sobre nossa família. Não posso voltar porque eles me matam. E vocês também. A região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina havia se tornado desde o início dos anos 2000 um corredor estratégico para organizações criminosas que movimentavam bilhões de reais em atividades ilícitas. Entre 2021 e 2024, essa área presenciou uma transformação sem precedentes na forma como o crime organizado brasileiro expandiu suas operações para além das fronteiras nacionais. O primeiro comando da capital, conhecido pela sigla PCC, nasceu nos presídios paulistas na década de 90, mas entre 2021 e 2024 consolidou sua presença em pelo menos 28 países, com mais de 2.000 integrantes atuando no exterior. E a região da Tríplice Fronteira se tornou o laboratório perfeito para essa expansão, oferecendo não apenas rotas de tráfico, mas também oportunidades de recrutamento e estabelecimento de células permanentes. Maria Aparecida não sabia que o desaparecimento de seu filho estava conectado a uma operação muito maior. Rodrigo havia sido sequestrado não por acaso, mas porque inadvertidamente transportara uma carga que servia como fachada para o contrabando de precursores químicos utilizados na produção de drogas sintéticas. Sua empresa de transporte, pequena e familiar, havia sido escolhida precisamente por sua aparência inofensiva. Durante os meses em que Rodrigo permaneceu desaparecido, entre dezembro de 2020 e março de 2021, ele foi mantido em uma propriedade rural no lado paraguaio da fronteira, onde testemunhou operações que envolviam não apenas brasileiros, mas também paraguaios, argentinos e até mesmo colombianos. A fazenda funcionava como um centro de distribuição onde chegavam drogas da Colômbia e Bolívia, armas contrabandeadas da Argentina, e de onde partiam carregamentos com destino à Europa e África. A investigação do caso de Rodrigo, conduzida pela Polícia Federal em conjunto com autoridades paraguaias, revelou que a região havia se tornado um hub de operações para facções criminosas que operavam de forma cada vez mais sofisticada e internacional. O PCC, em particular, havia estabelecido alianças estratégicas com grupos locais, criando uma rede que transcendia fronteiras nacionais. Entre 2021 e 2022, as autoridades brasileiras documentaram um aumento de 340% nas apreensões de cocaína na região da Tríplice Fronteira.
Não se tratava apenas de um aumento no tráfico, mas de uma mudança qualitativa na forma como essas organizações operavam. O PCC havia desenvolvido um modelo de negócios que integrava produção, transporte, distribuição e lavagem de dinheiro em uma escala continental. O relato de Rodrigo, obtido durante semanas de interrogatórios cuidadosos após sua fuga, forneceu às autoridades um vislumbre raro do funcionamento interno dessas operações. Ele descreveu estruturas hierárquicas complexas, sistemas de comunicação criptografados e protocolos de segurança que rivalizavam com organizações legítimas multinacionais. Eles tinham computadores, câmeras de segurança, carros blindados. Não era como a gente vê nos filmes, com pessoas desorganizadas. Era como uma empresa mesmo, só que do crime, relatou Rodrigo aos investigadores. A propriedade onde Rodrigo foi mantido funcionava 24 horas por dia. Durante o dia, aparentava ser uma fazenda de gado comum, com peões cuidando dos animais e atividades agrícolas normais. Mas à noite, transformava-se em um centro logístico onde chegavam e partiam veículos carregados com mercadorias ilícitas. O jovem motorista observou que muitos dos homens armados que circulavam pelo local falavam português com sotaque paulista, evidência da presença do PCC na região. A expansão do PCC na Tríplice Fronteira não aconteceu de forma espontânea. Documentos apreendidos em operações policiais entre 2022 e 2023 revelaram que a organização havia desenvolvido um plano estratégico de 5 anos para estabelecer presença permanente em países vizinhos ao Brasil. O objetivo era criar uma cadeia de suprimentos integrada que controlasse desde a produção de drogas nos países andinos até a distribuição nos mercados europeus e africanos. Em 2022, o Paraguai concentrava 699 integrantes identificados do PCC, tornando-se o país com maior presença da facção fora do Brasil. A Venezuela seguia com 656 membros, e ambos os países eram considerados estratégicos não apenas por fazerem fronteira com o Brasil, mas por serem produtores ou rotas de passagem de cocaína. A estrutura organizacional do PCC na região da Tríplice Fronteira seguia um modelo empresarial sofisticado. Havia departamentos especializados em diferentes atividades: logística e transporte, segurança e inteligência, recursos humanos e recrutamento, finanças e lavagem de dinheiro e relações externas para negociação com grupos criminosos locais. Rodrigo Santos presenciou reuniões onde brasileiros do PCC negociavam com representantes de grupos argentinos o estabelecimento de rotas através da província de Misiones. Observou também a chegada de colombianos, que traziam não apenas cocaína, mas conhecimento técnico sobre refino e produção de drogas sintéticas. A fazenda onde ficou preso possuía um laboratório clandestino onde eram produzidas substâncias que depois seguiam para mercados internacionais. A infiltração do PCC nos presídios paraguaios tornou-se uma estratégia fundamental para o estabelecimento duradouro da organização no país. Através da corrupção de agentes penitenciários e da cooptação de detentos locais, a facção conseguiu criar células dentro do sistema prisional paraguaio que serviam tanto para recrutamento quanto para coordenação de atividades externas. Em 2019, uma rebelião na penitenciária de San Pedro, no Paraguai, liderada por integrantes do PCC, resultou em 10 mortos e 12 feridos. O evento marcou uma escalada na violência carcerária paraguaia, um fenômeno que não existia antes da chegada das facções brasileiras. As prisões tornaram-se centros de comando onde eram planejadas operações que se estendiam por milhares de quilômetros.
Durante sua permanência na fazenda, Rodrigo observou que os criminosos utilizavam tecnologia avançada para coordenar suas operações. Telefones satelitais conectavam a propriedade rural com centros urbanos no Brasil, Argentina e Colômbia. Drones eram utilizados para a vigilância da fronteira e identificação de patrulhamento policial. Sistemas de GPS rastreavam carregamentos em tempo real, permitindo mudanças de rota instantâneas em caso de operações policiais. A capacidade de adaptação e inovação tecnológica do PCC na região impressionava até mesmo investigadores experientes. A organização havia desenvolvido aplicativos de comunicação próprios, utilizava criptomoedas para transações financeiras internacionais e empregava técnicas de contra-inteligência para proteger suas operações. O impacto da expansão do PCC na vida de comunidades locais foi devastador. Pequenas cidades na fronteira entre Brasil e Paraguai viram suas economias serem infiltradas por dinheiro sujo. Jovens desempregados eram recrutados com promessas de salários altos para trabalhos que inicialmente pareciam legítimos, mas que gradualmente os envolviam em atividades criminosas. Maria Aparecida, mãe de Rodrigo, tornou-se uma voz importante na denúncia dessas práticas. Após a libertação de seu filho, ela fundou uma associação de familiares de vítimas do crime organizado na região. Não é só sobre drogas, explicava Maria em reuniões com autoridades. Eles destroem famílias inteiras, comunidades inteiras, transformam nossos filhos em criminosos ou em vítimas. A estratégia de expansão do PCC incluía também a corrupção sistemática de autoridades locais. Investigações revelaram que policiais, funcionários de alfândega, juízes e políticos, em vários níveis de governo, haviam sido cooptados pela organização. Em alguns casos, a corrupção não envolvia apenas pagamento de propinas, mas também ameaças e chantagem. Um delegado da Polícia Federal, que trabalhou na investigação do caso Rodrigo Santos e que pediu para não ser identificado por questões de segurança, explicou: o PCC não funciona apenas como uma quadrilha tradicional. Eles estudam as instituições, identificam vulnerabilidades e desenvolvem estratégias de longo prazo para infiltração. É uma guerra de informações e influência. Entre 2022 e 2023, a presença do PCC na região da Tríplice Fronteira evoluiu de operações pontuais para estabelecimento permanente. A organização começou a investir em propriedades rurais, empresas de fachada e até mesmo em projetos sociais que serviam como forma de ganhar legitimidade nas comunidades locais. Em Ciudad del Oeste, no Paraguai, investigadores identificaram uma rede de empresas controladas pelo PCC que operavam no comércio de eletrônicos, atividade tradicional da cidade fronteiriça. Essas empresas serviam tanto para lavagem de dinheiro quanto como base logística para outras operações. O esquema era tão sofisticado que incluía notas fiscais falsas, registros contábeis elaborados e até mesmo campanhas de marketing para produtos legítimos. A integração entre atividades legais e ilegais tornou-se uma marca registrada da operação do PCC na região. A organização aprendeu que a sustentabilidade de suas operações dependia não apenas da corrupção e da violência, mas também da capacidade de se camuflar dentro da economia formal. Rodrigo Santos, após meses de terapia e acompanhamento psicológico, decidiu colaborar mais intensivamente com as autoridades. Seu testemunho detalhado permitiu que a Polícia Federal mapeasse toda a estrutura da organização na fazenda onde foi mantido prisioneiro. Ele desenhou plantas da propriedade, identificou rostos em fotografias e forneceu informações sobre rotinas e protocolos de segurança. Eu sabia que se não ajudasse a polícia, outras famílias iam passar pelo que a minha passou, explicou Rodrigo.
eles não são apenas criminosos, são empresários do crime. E empresários só param quando o negócio deixa de ser lucrativo. A cooperação internacional tornou-se fundamental no combate à expansão do PCC na região. Brasil, Paraguai e Argentina estabeleceram forças-tarefa conjuntas e sistemas de compartilhamento de informações em tempo real. Operações coordenadas resultaram em centenas de prisões e apreensões que somaram milhões de dólares em drogas, armas e dinheiro. Em 2023, a Operação Arquitetura, uma iniciativa conjunta entre os três países, desmantelou uma célula do PCC que operava em 15 cidades da região da Tríplice Fronteira. Foram apreendidas 3 toneladas de cocaína, 500 quilos de maconha, arsenal com mais de 200 armas de fogo e 15 milhões em espécie e criptomoedas. A operação revelou que o PCC havia estabelecido um sistema de franquias criminais na região. Grupos locais recebiam treinamento, equipamentos e capital inicial para operar sob a marca e metodologia da organização brasileira. Em troca, pagavam uma porcentagem dos lucros e seguiam protocolos rígidos de conduta e segurança. O modelo de franquias permitiu ao PCC expandir rapidamente, sem exposição excessiva de seus líderes principais. Cada célula operava com relativa autonomia, mas dentro de diretrizes estabelecidas pela cúpula da organização. Isso criou uma estrutura resiliente, onde a queda de uma célula não comprometia necessariamente as outras. Durante 2024, investigadores documentaram uma evolução na estratégia do PCC na região. A organização começou a diversificar suas atividades para além do tráfico de drogas tradicionais. Passou a operar também no tráfico de pessoas, contrabando de cigarros, mineração ilegal e até mesmo no mercado de órgãos humanos. A sofisticação das operações do PCC na Tríplice Fronteira chamou a atenção de agências internacionais de combate ao crime. A DEA americana, a Interpol e agências europeias começaram a monitorar ativamente a região, reconhecendo que as drogas que saíam dali chegavam aos mercados de seus respectivos países. Um relatório confidencial da inteligência brasileira, obtido por esta investigação, revelava que em 2024 o PCC controlava aproximadamente 40% de todo o tráfico de cocaína que saía da América do Sul com destino à Europa. A organização havia se tornado um player global no mercado internacional de drogas ilícitas. A família Santos, que havia vivido o pesadelo do sequestro de Rodrigo, tornou-se símbolo da luta contra o crime organizado na região. Maria Aparecida passou a viajar por diferentes países, falando em conferências sobre os impactos do crime transnacional nas famílias e comunidades. Quando meu filho desapareceu, eu pensava que era um problema só nosso, só da nossa família, disse Maria durante um evento na sede da ONU em Nova York. Depois descobri que éramos parte de um problema mundial que afeta milhões de famílias em dezenas de países. Rodrigo Santos, por sua vez, tornou-se consultor em programas de prevenção ao recrutamento pelo crime organizado. Sua experiência única como vítima que conseguiu escapar e testemunhar as operações internas do PCC fez dele uma fonte valiosa para autoridades e pesquisadores. Em outubro de 2024, 5 anos após seu sequestro, Rodrigo finalmente voltou a dirigir caminhões. Mas agora trabalhava para uma empresa de segurança especializada em transporte de cargas sensíveis, utilizando seu conhecimento das táticas criminosas para proteger outros motoristas e carregamentos. A história de Rodrigo Santos e de sua família ilustra como a expansão do PCC na região da Tríplice Fronteira entre 2021 e 2024 transcendeu fronteiras geográficas e impactou vidas individuais de forma profunda e duradoura.
O que começou como o desaparecimento de um motorista de caminhão revelou-se parte de uma transformação histórica no crime organizado sul-americano. O PCC não apenas expandiu territorialmente, mas evoluiu operacionalmente. Desenvolveu capacidades de inteligência, recursos tecnológicos avançados, estruturas de governança corporativa e estratégias de sustentabilidade que rivalizavam com organizações multinacionais legítimas. A região da Tríplice Fronteira tornou-se o laboratório onde essas inovações foram testadas e aperfeiçoadas. As autoridades brasileiras, paraguaias e argentinas aprenderam que o combate a essa nova forma de crime organizado requeria não apenas operações policiais tradicionais, mas também cooperação internacional intensiva, compartilhamento de inteligência em tempo real e estratégias de longo prazo que abordassem as causas estruturais que permitiam o florescimento dessas organizações. Para Maria Aparecida, a luta continua. Sua associação de familiares de vítimas cresceu e agora opera em 3 países, oferecendo apoio psicológico, assessoria jurídica e advocacy político para famílias afetadas pelo crime organizado transnacional. O crime não tem fronteira, então nossa luta também não pode ter, declarou Maria durante o lançamento de um programa regional de apoio a vítimas. Cada família que conseguimos ajudar, cada jovem que impedimos de ser recrutado, é uma vitória contra essa máquina de destruição. A expansão do PCC na Tríplice Fronteira entre 2021 e 2024 representou um marco na evolução do crime organizado brasileiro e sul-americano. Demonstrou a capacidade dessas organizações de se adaptarem rapidamente a novas oportunidades e desafios, de inovarem tecnológica e operacionalmente e de estabelecerem presenças duradouras em territórios estrangeiros. O período também revelou a importância da cooperação internacional no combate ao crime transnacional. As operações conjuntas entre Brasil, Paraguai e Argentina estabeleceram precedentes importantes para futuras iniciativas de segurança regional. Para Rodrigo Santos, que hoje vive uma vida nova, mas sempre alerta, a experiência deixou lições profundas sobre resiliência e propósito. Eu não escolhi passar por aquilo, reflete, mas posso escolher o que fazer com o que aprendi. Se minha história pode evitar que outras pessoas passem pelo mesmo, então valeu a pena sobreviver. A região da Tríplice Fronteira continua sendo um desafio para as autoridades e um laboratório para organizações criminosas. Mas também se tornou um símbolo da capacidade de recuperação das comunidades afetadas e da importância da cooperação internacional no enfrentamento dos desafios de segurança do século XXI. A história continua se escrevendo, com novos capítulos sendo adicionados a cada operação policial, a cada família reunida, a cada jovem que escolhe um caminho diferente do crime. E em cada um desses capítulos ecoam as vozes de pessoas como Maria Aparecida e Rodrigo Santos, que transformaram sua dor em força e sua experiência em esperança para outros.